Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então paramos aqui na última aula, certo? Considerações a respeito de ácidos polipróticos, mistura de ácidos, mistura de bases, bases com 2 ou 3 hidroxilas. Então é isso que a gente vai refletir um pouquinho na aula de hoje. Mas antes de começarmos a fazer esse item 10, vamos voltar lá um pouquinho no funcionamento de um indicador ácido base, só para dar mais um exemplinho para vocês, para que fique bem claro o que a gente fez, né? Então tá lá, ó. Vamos pegar o azul de bromotimol, que tem pKa 7,1 e tem a zona de transição entre o amarelo e o azul, né? Vamos tentar entender como é que acontece essa mudança de cor. Vamos fazer mais um exemplinho rápido, tá? Deixa eu pegar o amarelo e o azul aqui, para ficar bem claro. Corzinha amarela e corzinha azul. Vamos lá, então. Vamos para a folhinha, ó. Guarda esse número, 7,1, e a zona de transição de 6,2 a 7,6. Como é que eu acho isso? Eu acho assim, ó. Então, vamos emprestar a mesma fórmula, que o princípio é o mesmo, né? A mesma fórmula que nós usamos para a fenolftaleína. Você tem um ácido fraco em equilíbrio químico com a sua base conjugada, né? Ó, a estrutura ácida com a base conjugada. Então, eu vou usar a mesma fórmula, certo? Então, ó, vamos escrever isso, essa mesma fórmula, para o azul de bromotimol. Então, vai ficar assim, ó. pH, eu vou copiar essa fórmula aqui, tá? É igual a pKa mais log. Aí, olha só, a estrutura ácida é amarelinha. Ele é amarelo. Indicador protonado. E a estrutura azul é a base conjugada, o indicador desprotonado, sem o hidrogênio, certo? Você tem essa substância, essa estrutura que tem a coloração amarela e essa substância que tem a coloração azul. Então vamos fazer os cálculos, olha lá. Como é que vai ser a mudança de cor em diferentes pHs? Ó, o pH é o pKa, o pKa nesse caso é 7,1, mais o log dessas duas estruturas, a estrutura amarela e a estrutura azul. A estrutura amarela fica aqui, né? Opa, não sei se dá para ver, acho que dá, né? E a estrutura azul fica aqui em cima. Então, ó, vamos pensar nesse sistema em equilíbrio para infinitas concentrações, infinitas possibilidades e de relações de concentração entre essa estrutura amarela e essa estrutura azul. Então, olha só, quando essa estrutura tiver uma concentração 100 vezes maior do que essa, o que é que eu vou enxergar? Vou enxergar amarelo, não vou enxergar mais nada, não vou enxergar nada do azul. Por quê? Porque meu olho ele é limitado, certo? Então, vou enxergar só amarelo. Quando essa estrutura tiver 50 vezes maior a concentração dela do que essa, eu vou enxergar só amarelo. Quando essa estrutura eu tiver uma concentração dela em solução, em água, 10 vezes maior, eu vou enxergar amarela e não vou enxergar azul. Agora, quando inverter, eu tiver essa estrutura numa concentração 10 vezes maior do que essa, eu vou enxergar azul e não vou enxergar nada de amarelo. Quando essa estrutura a concentração dela tiver 100 vezes maior do que essa, eu vou enxergar o azul e não vou enxergar o amarelo.
Quando essa estrutura estiver 100 mil vezes maior do que essa, em termos de concentração, eu vou enxergar azul e não vou enxergar nada de amarelo. Agora, quando eu estou numa zona intermediária, onde eu não tenho 10:1 ou 10:1, né? Então, vamos supor que essa estrutura tenha uma concentração 2 vezes maior do que essa. Eu estou numa zona intermediária. E aí o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar um tom de verde. Eu vou enxergar a mistura dessas duas estruturas, né? Eu não tem nada com uma predominância muito forte. Não tem o azul com predominância muito forte, nem amarelo com predominância muito forte, né? Por isso que a gente toma como parâmetro e referencial 1:10 e 10:1, né? Então, esse pH, e aí quando eu aplico log em 1:10, log de 0,1, né, e log de 1:10 dá mais 1 e menos 1, né? Então, por isso que a gente fala que mais ou menos o pH de viragem é o pKa mais ou menos 1, tá? Mais ou menos, depende muito do indicador, depende muito do olho que está enxergando, né? E aí, olha lá, esse resultado vem daí, ó. A zona de transição, a zona de viragem do azul de bromotimol é do 6,2 ao 7,6. Né? Aqui furou, ó, do 7,1 você achava, né, dava para achar que ia virar até 8,1, né? Na verdade é 7,6. Então isso é mais ou menos, só para você entender a zona de viragem. Por aqui, ó. Então, ele vira do amarelo, aí tem um determinado momento que eu enxergo o tom de verde até chegar no azul. Passou disso, eu só enxergo azul de concentração. Passou disso para baixo, eu só enxergo amarelo. Tá? É a cor predominante que está ali. Muito bem, então só queria dar mais um exemplo para ficar bem claro e bem explícito como é que é o método de funcionamento, como é que é a sinalização química para o término da reação. Tá? O pH, né, essas substâncias coloridas viram de cor justamente no ponto onde eu tenho o ponto de equivalência entre o titulante e o titulado. Muito bem. Uma vez dito isso, agora vamos para o assunto principal da aula, né? Isso aqui nós já vimos. Considerações a respeito de ácidos polipróticos, mistura de ácidos, mistura de bases, bases com 2 ou 3 hidroxilas. Então é assim, gente, pelo fato de nós estarmos no ensino remoto de emergência, o tio vai ter que fazer uma explicação bem simplificada disso. Se bem que vocês já adquiriram um repertório suficiente para entenderem muita coisa que dá para pensar a respeito desse item 10. Tá? Vocês já aprenderam a calcular as curvas de titulação, né, em cada ponto, ok? Então, vocês já têm condições de entender conceitos bem complexos, do tipo, como é que eu titulo uma mistura de ácidos? Como é que eu titulo uma mistura de bases ou de ácidos de forma a ter seletividade na minha titulação, né? Quando eu tenho uma titulação de um ácido poliprótico, a curva não tem só um ponto de viragem. A gente vai ver que ela tem vários pontos de viragem. Cada ponto de acordo com o número de hidrogênios. Se eu tenho um ácido com 3 hidrogênios, eu vou ter provavelmente 3 pontos de viragem. Se bem que pode ser que eu tenha um ponto de viragem que não dá para enxergar, né? Então, você pega, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, a curva, a sigmoide, vai dar um primeiro salto por conta da neutralização de um primeiro hidrogênio ionizável, e depois ela vai dar um segundo salto, né? A gente enxerga esses saltos e tem como calcular tudo isso. A questão é que em vários momentos eu tenho soluções tamponadas, né? Eu tenho o meu sistema todo tamponado ali. Vocês já aprenderam a calcular pH em sistemas tamponados, mas aí você tem uma maior complexidade nos cálculos, tá? Então esse item 10 o tio vai trazer de uma forma muito simplificada, mas eu vou te dar referências para você poder
caso necessite, para você poder se aprofundar no assunto, tá? Então as referências são, olha só, para você trabalhar adequadamente esses itens todos, ó, Skug, certo? Aqui, ó. Skug da página 375 até a página 426, tá? Esse aqui é um livrinho que ajuda a gente a entender bastante coisa. Então a gente já está indo para um passo mais complexo da brincadeira. E tem também esse autor aqui, ó, não é esse livro, é esse autor, Daniel Harris, certo? Ele tem um outro livro de química analítica quantitativa, tá? Então não tem esse título, é química analítica quantitativa. Eu tenho esse livro, mas eu não estou mostrando a capa dele para vocês, porque ele está dentro do meu quarto e está todo mundo dormindo aqui dentro de casa agora. Eu não vou abrir a porta do quarto, senão eu vou acordar todo mundo. Tudo bem? Mas esse autor aqui, tá? Lá ele mostra pra gente de uma forma muito didática e muito interessante como é que a gente faz uma titulação de mistura de ácidos. Professor, não estou entendendo, como assim mistura de ácidos? Eu vou dar um exemplo, só para facilitar a nossa vida e facilitar o nosso entendimento. Ó, vamos para a folhinha. Então eu já dei aqui as referências, agora vamos refletir um pouquinho sobre o que o tio está falando. Olha lá. Então, vocês lembram lá a titulação da menina que ela mostrou pra gente, a titulação do vinagre? Muito bem. Como é que ela fez, né? Ela, com a buretinha, ela jogou soda cáustica lá dentro do nosso Erlenmeyer. Não é isso? Nossa, ficou esquisito esse Erlen do tio, mas tá bom. Então, olha só, a soda cáustica, né, tem a hidroxila que vai reagir quando cai aqui, né, no Erlenmeyer. E o que nós temos aqui? Lembra que qual que era o título do ensaio da menina? Determinação da acidez do vinagre. Por que ela falou acidez de modo geral? Por causa do seguinte, o vinagre é possível que você tenha uma mistura de ácidos orgânicos lá. Então pode ser que eu tenha um ácido orgânico 1, H-org 1, vamos simplificar a representação, tá? Não importa a estrutura dele, é um ácido orgânico. Pode ser que eu tenha um H-org 2, um H-org 3, né? Eu posso ter lá uma mistura de vários ácidos orgânicos. A gente sabe que predominantemente nós temos muito mais ácido acético do que os outros, mas eu posso ter outras estruturinhas, certo? Outros ácidozinhos lá. Então a pergunta que não quer calar é: tem como? O que a menina fez lá antes da pergunta, né? Ela jogou hidroxila, soda cáustica lá. E a hidroxila, ela não tem preferência, ela não tem muita seletividade, ela pega tudo quanto é H+, que tem lá. Então ela vai reagir com ácido orgânico 1, com ácido orgânico 2, com ácido orgânico 3, vai reagir com todo mundo, né? Então a pergunta que não quer calar é: como é que eu determino seletivamente cada uma das coisas, né? Porque a gente fez uma gambiarra, a gente faz uma simplificação na determinação da acidez do vinagre. A gente diz que, olha, predominantemente nós temos só o ácido orgânico 1, que é o ácido acético, então o quanto que eu achar da acidez total é praticamente a acidez do ácido acético, que vem do ácido acético, né? Então, a gente faz uma simplificação, mas a pergunta é: tem como eu determinar cada um deles, né? Tem como eu determinar ou melhor, quantificar cada um dos ácidos separadamente, de forma seletiva, por meio da titulação ácido-base? Tem, certo? Tudo fica muito mais complicado, não é um processo simples, mas sim, existem possibilidades de fazer determinações seletivas.
Isso é mais complexo, é muito mais difícil de fazer, mas é possível, ok? Como é que eu faço isso, professor? Nós não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Eu recomendo vocês que olhem lá o livro do Harris, tá? Do Daniel Harris, o livro de Quant dele, tudo bem? Olhem lá não vou saber a página agora, mas tem ilustrações bem didáticas que mostram como é que a gente faz esse processo mais seletivo, né? Tem limitações técnicas, não é simples, mas é possível sim, tudo bem? Então, como é que eu titulo uma mistura de ácidos e bases de forma seletiva é um assunto que eu estou te falando que dá para fazer, com muitas limitações técnicas, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Estou te dando o caminho das pedras para você procurar, ok? Se a gente tivesse no curso presencial, eu te ia dar um tapa nisso, mas não é o caso. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre ácidos polipróticos e bases com 2 ou 3 hidroxilas, certo? Como é que a gente trata os dados da titulação desses ácidos e dessas bases? É isso que a gente vai falar aqui agora. Muito bem. Vamos lá para os slides. Então, olha lá. Então vamos pegar o caso do ácido fosfórico, certo? O ácido fosfórico, quando a gente faz aqueles cálculos todos que a gente aprendeu, né? Você vai perceber que a curva do ácido fosfórico, ela dá uma sigmoide aqui, aí depois dá uma outra sigmoide aqui, e aqui o último não é muito visível, a gente não consegue enxergar. Então, a gente pode fazer todo um estudo de indicador ideal para pegar o ponto de equivalência aqui e o ponto de equivalência aqui, né? Então, o metilorange não é muito adequado, o vermelho do Congo já começa a ficar interessante para esse primeiro ponto. A timoftalina é interessante, a fenolftaleína funciona também aqui, nesse segundo ponto. E o terceiro, ele não tem um claro salto, então fica difícil de pegar, né? O fato é que quando a gente observa a curva, olha só, o ponto de equivalência para neutralização do primeiro hidrogênio do ácido fosfórico, aí eu gastei qual volume de base adicionado? 50 ml, né? Então, portanto, para eu neutralizar o segundo hidrogênio ionizável, eu vou gastar os mesmos 50 ml, ó. Gastei mais 50, tá? Então, eu gasto um volume de 50 ml para neutralizar o primeiro hidrogênio da molécula e depois eu gasto mais 50 para neutralizar o segundo. E aí, não precisa falar, né? Quanto que eu vou gastar para neutralizar o terceiro? Mais 50. Aí você me pergunta, professor, mas aí qual que é o valor que eu jogo na fórmula MV igual a MV? Eu uso o valor de 50 ml, de 100 ml ou de 150 ml? Né? Você pode usar o de 50 ml, tá? Eu vou mostrar por quê. Mas aí você tem todo um estudo de indicador visual para pegar esse ponto e esse ponto. E aí você pode misturar os indicadores, né, de modo a ter uma zona de viragem num ponto e ter uma mudança de cor num ponto e uma mudança de cor no outro ponto. Então aí você confirma que tem uma primeira viragem com 50 ml e uma segunda viragem com 100 ml. Agora a questão é, quando você vai misturar os indicadores, você tem que tomar cuidado para que um não interfira no outro, né? Acho que aqui eu coloquei algumas considerações, ó. Usar, no caso, vermelho de Congo mais timoftalina. Não usar fenolftaleína porque o vermelho do Congo atrapalha a visualização da fenolftaleína, né? Então, aqui, ó, o vermelho do Congo mais a fenolftaleína seria uma possibilidade de uso, só que o vermelho de Congo dificulta a visualização da fenolftaleína, certo? Então, nesse caso, seria mais interessante usar o vermelho do Congo e a timoftalina, que também funciona, pega direitinho na zona de viragem, né? E a timoftalina, ó, ela vira de incolor para azul. Então, olha só como é que vai ser a viragem. O vermelho do Congo, onde que vira? Vamos ver aqui.
vermelho do Congo, vira de azul para vermelho. Então, ó, aqui ele vai virar de azul para vermelho, fica vermelho. E aí, enquanto aqui está vermelho, né? A timoftalina, cadê a timoftalina? Ela está em color. Ela está em color ainda. E aí, quando ela virar, ela vai virar para azul. Só que eu já tinha o vermelho aqui, ó. Então ela vai virar, a timoftalina vai virar de incolor para azul. Quando ela se torna azul, a mistura do azul com o vermelho vai dar um roxo, né? Então vai ter uma viragem roxinha aqui, provavelmente, tá? Todo mundo entendeu a brincadeira? Muito bem. Gente, nós não vamos entrar nesses cálculos aqui, tá? Você já tem condições de fazer esses cálculos. Ó, então vamos dar um exemplinho aqui, ó. Temos uma amostra problema de ácido fosfórico, que é poliprótico. Para saber sua concentração, um químico pegou 100 ml dessa amostra e titulou com solução de 1 mol por litro de KOH. O resultado da titulação foi... Eu coloquei KOH só para diferenciar, mas poderia usar NaOH, uma base forte qualquer. KOH a gente não usa normalmente porque é mais caro, né? O resultado da titulação foi esse aqui, certo? Então, como é que eu resolvo esse exercício? Ó, a gente não pode esquecer que o ácido fosfórico tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, a reação se dá em 3 etapas. Ó. Você tem, quando você joga KOH, você tem a formação da primeira molécula de água, né, e a formação desse sal. Depois, esse sal é desprotonado de novo. Ó, né, ele protona, né, você tem a reação do H, de um dos Hs com a hidroxila, formando mais uma molécula de água e formando esse sal. E aí esse sal tem um hidrogênio que dá para desprotonar de novo. Então você pega esse hidrogênio e vai reagir com a água. Então são 3 etapas da reação, né? Então, essa primeira etapa eu gasto 50 ml para desprotonar. Essa segunda etapa eu gasto 100 mais 50 ml e essa terceira etapa mais 50 ml. Então a pergunta é, qual que é o volume que eu gasto, que eu uso na fórmula do MV igual a MV? 50 ml, 100 ml ou 150 ml? Né? Então, o que eu quero determinar? Eu quero determinar a concentração deixa eu pegar um lápis aqui. Eu quero determinar a concentração de H+, de H3. Não, eu quero determinar a concentração de ácido fosfórico. Então, eu uso a relação de 1 para 1, certo? Então, como é que fica a brincadeira? Ó, eu vou usar o volume da base que eu vou gastar para pegar o primeiro ponto, 50 ml, tá? 50 ml vezes a concentração de 1 mol por litro da base vai ser igual ao volume do ácido que eu coloquei, que é 0,1 litros, 100 ml, que eu coloquei lá no Erlenmeyer, vezes a concentração do ácido. Fazendo o isolamento aqui do Ca, a concentração do ácido dá 0,5 mols por litro de ácido fosfórico. Ou se você converter isso para grama por litro, né? Opa, tá errado isso aqui, tá? Desconsidere, isso aqui é de um outro exercício, não tem nada a ver. Beleza? Então é isso aqui que vale. Exemplo 2. Temos uma amostra problema de ácido fosfórico, que é poliprótico. Para saber sua concentração, um químico pegou 100 ml dessa amostra e titulou com solução de 0,1 molar de NaOH. O resultado da titulação foi um gasto de 33 ml de NaOH para neutralizar completamente os 3 hidrogênios ionizáveis do ácido. Determine a concentração de ácido na amostra. Olha só, gente, o que ele está me dizendo aqui? Vamos voltar lá, por exemplo, 1. Ele está me dizendo, eu deveria ter colocado essa figurinha lá, né? Porque é o mesmo ácido, é o ácido fosfórico. Ele está dizendo que gastou 33 ml para neutralizar completamente, para neutralizar os 3 hidrogênios ionizáveis. Então ele fez esse percurso, depois esse e depois esse. Então ele gastou, né, 3 vezes o valor do volume, porque ele neutralizou os 3 hidrogênios ionizáveis.
né? Então, o que é que eu faço? Para eu usar a fórmula do MV igual a MV, eu tenho que usar pensando só no primeiro hidrogênio ionizável. Só no primeiro. Então, eu pego esse valor total, que foi o volume gasto para neutralizar os três, e divido por 3. Né? Ó, no exemplo anterior, eu não gastei 50 ml para neutralizar o primeiro, mais 50 para neutralizar o segundo, mais 50 para neutralizar o terceiro. Então, eu gastei o total de 150 ml, certo? Então, eu gastei só 50 ml para neutralizar o primeiro, né? O que vale é a primeira etapa. Professor, mas e aí, como é que faz? E se a primeira etapa é difícil de visualizar, eu uso o indicador para pegar na segunda etapa. Então, aí você vai usar, por exemplo, 100 ml para chegar no segundo ponto. Você divide esse valor de 100 ml por 2, usa 50 ml sempre, certo? Para eu ter a relação MV igual a MV. Para eu ter essa relação MV igual a MV, molaridade da base vezes volume da base é igual a molaridade do ácido vezes volume do ácido, eu preciso sempre considerar o primeiro salto, certo? Tudo bem? Porque se eu considero os 3 saltos, eu não vou ter mais 1 para 1, eu vou ter uma relação de 1 para 3, e aí eu deixo de ter a igualdade do número de mols. 3 mols não é igual a 1 mol, é diferente. Então eu perco essa relação matemática. Tá claro? Olha lá. Então, no exemplo 2, como é que a gente faz o cálculo? Ó. Epa. Exemplo 2. Então, eu tenho um ácido reagindo com uma base. A molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base, né? Eu tenho um ácido poliprótico. O ácido poliprótico eu preciso usar só o primeiro volume, tá? Então temos uma amostra problema de ácido fosfórico que é poliprótico. Para saber sua concentração, um químico pegou 100 ml dessa amostra. Então vamos lá, 100 ml corresponde a 0,1 litros de ácido fosfórico, né? Qual que é a molaridade dele? Não sei. É isso que eu quero saber. Qual que é a molaridade da base que eu titulei, né? Que eu coloquei como titulante? A molaridade dela é 0,1 molar, mol por litro. Qual que é o volume da base gasto? Olha, o resultado da titulação foi um gasto de 33 ml de NaOH para neutralizar completamente os 3 hidrogênios ionizáveis do ácido. Então, quando eu estou neutralizando completamente, né, eu estou gastando um volume 3 vezes maior do que eu deveria gastar para neutralizar o primeiro hidrogênio ionizável, certo? Muito bem, então divido esse valor por 3. Então, eu uso 11 ml. 11 ml, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. Então, fica 0,011 litros, certo? É isso que eu vou usar. A molaridade do ácido vai dar, então, 0,011 vezes 0,1 dividido por 0,1. 0,011. Cortou isso com esse, não? Nem olhei. Gente, tá claro? Tudo bem? Então, eu vou parando por aqui, porque tá dando 30 minutos. Eu ainda não terminei esse assunto. Continuamos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.